Olá a todas e a todos. Estamos aqui no curso de Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública e o tema da nossa aula de hoje é Direitos Fundamentais. Na nossa primeira aula em sede de ensino remoto emergencial. Estamos aqui num novo tópico, numa nova subunidade, que vai conter 3 aulas expositivas. Hoje a gente faz uma introdução ao tema dos direitos fundamentais. Na semana que vem a gente discute o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que, como a gente vai ver na conclusão da aula de hoje, é um lugar da Constituição onde está concentrada a previsão de um conjunto significativo de direitos fundamentais. E depois, daqui a 15 dias, a gente vai ter uma aula sobre o tema elaboração de petições para a efetivação de direitos. E essas 3 aulas expositivas, somadas com a atividade de elaboração de uma petição, né, que vai ser uma atividade de avaliação, que eu vou falar mais sobre isso com vocês daqui a 15 dias. Esse conjunto de atividades compõe essa subunidade que trata do tema Direitos Fundamentais na Constituição de 88. A aula de hoje é, portanto, uma introdução à discussão sobre direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? Para começar essa nossa conversa, eu quero partir de um esboço de definição, né, para a gente avançar e, no decorrer da aula, trabalhar, né, o conceito mais detalhado de direitos fundamentais. Mas partindo de uma noção que é comum, né, a todos e a todas, a gente pode associar, né, direitos fundamentais com um conjunto de direitos considerados, né, essenciais para a vida humana. Um conjunto de direitos que qualquer pessoa humana tem ou deveria ter, né, um conjunto de direitos ligados ao valor dignidade, né, vinculados à proteção da dignidade da pessoa humana. Essas são noções mais gerais que a gente vai detalhar elas no correr dessa aula expositiva de hoje. Da onde surge, né, do ponto de vista do processo histórico, a proteção jurídica e estatal dos direitos? Da onde surge, do ponto de vista histórico, a consideração, né, social e estatal de que há um conjunto de direitos essenciais, vinculáveis a qualquer pessoa, né? Um marco desse processo são as revoluções liberais da segunda metade do século XVIII, né, as chamadas revoluções burguesas. O chamado movimento constitucionalista fez parte desses processos de modificação da realidade social e estatal em resposta a uma absoluta concentração de poderes e inexistência de restrições, né, ou ou fragilidade das restrições que caracterizava o Estado absolutista, né, o Estado monárquico absolutista, a construção política e social dessa ideia de que há um conjunto de direitos vinculáveis a qualquer pessoa humana e oponíveis ao poder do Estado. Então, a ideia de direitos fundamentais, ou essa ideia, né, de direitos humanos, de direitos vinculáveis a qualquer pessoa humana, ela surge no contexto das revoluções liberais como um mecanismo de restrição do poder estatal para proteção dos indivíduos. Do ponto de vista histórico,
essa é a origem da noção e da prática político-jurídica de proteção e de previsão de direitos humanos, de direitos fundamentais. Dois marcos importantes desse processo são, né, um deles é a chamada Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, nos Estados Unidos, de 1776, e um outro marco é a Declaração dos Direitos do Homem, na França, em 1789. Então, essa é a origem imediata, do ponto de vista histórico, dessa prática político-jurídica. É possível, e há autores que o fazem, associar, né, a origens mais remotas essa ideia de que há direitos vinculáveis a qualquer indivíduo e essa prática de proteger, do ponto de vista político, alguns direitos. Mas a origem imediata da formação contemporânea, né, da formação que chega até os dias de hoje, é essa, as revoluções liberais da segunda metade do século XVIII, vinculadas à proposta de restringir o poder estatal para proteger os indivíduos em resposta aos abusos das monarquias absolutistas. Existem dois termos que se usa correntemente para se referir, né, a esse tema. Eu mesmo, nessa minha fala introdutória, já usei os dois termos. São eles direitos fundamentais e direitos humanos. Embora seja possível usar esses dois termos como sinônimos, a doutrina jurídica, ou seja, os autores que pesquisam isso, e publicam sobre direito, sobre temas jurídicos, estabelecem algumas distinções entre direitos fundamentais e direitos humanos. Ao termo direitos humanos, em geral, se associa a proteção contida em tratados internacionais, contidas no direito internacional e vinculadas a um valor básico jusnaturalista. O que é o jusnaturalismo? O jusnaturalismo é uma corrente de compreensão do fenômeno jurídico que tem como base valores ético-morais, como a justiça. Existem vários tipos de jusnaturalismo na história da humanidade, no momento contemporâneo, mas a ideia básica do jusnaturalismo é um primado ético-moral, né? É uma base natural da qual se derivaria as proteções jurídicas. E o termo direitos humanos está vinculado a essa base filosófica ético-moral e a proteção contida em tratados internacionais. O termo direitos fundamentais, por sua vez, ele está vinculado à proteção jurídica prevista nas constituições, prevista por estados nacionais específicos. Portanto, né, o termo direitos fundamentais está mais vinculado, ou ele está vinculado a uma base juspositivista, né, a uma ideia de direito como direito positivo, positivado, ou seja, estabelecido, né, em leis de um estado nacional específico. Então, esses dois termos, embora eles sejam intercambiáveis, e a gente possa falar tanto de direitos humanos quanto de direitos fundamentais, como esse conjunto de direitos que protegem a dignidade da pessoa humana, que todo ser humano tem ou deveria ter, né, em geral, direitos humanos está ligado ao arcabouço jurídico internacional, aos tratados e a uma base jusnaturalista, e direitos fundamentais está ligado à previsão normativa dos estados nacionais, às constituições, e a uma base, portanto, juspositivista. Existe uma
uma forma de entender os direitos fundamentais, né, uma teoria sobre direitos fundamentais que é bastante influente e auxilia a gente a perceber algumas características estruturantes dessa noção de direitos fundamentais. É a chamada teoria das gerações de direitos fundamentais, que foi muito difundida por um filósofo e político italiano chamado Norberto Bobbio, muito influente na segunda metade do século XX, mas que foi criada, na verdade, por um teórico africano, cujo nome eu não me recordo agora. A teoria das gerações de direitos fundamentais, ela prevê ou ela afirma que os direitos fundamentais são produtos históricos que não surgiram todos de uma vez, mas surgiram, digamos assim, em ondas de disputa política que levaram a conquistas jurídicas, né? Uma primeira geração de direitos seria, né, segundo essa teoria, os chamados direitos civis e políticos, que protegem a liberdade, né, e que teriam surgido, né, no século XVIII e no século XIX. Uma segunda geração de direitos fundamentais seria a dos direitos sociais e econômicos, vinculados ao valor igualdade e surgidos, né, do ponto de vista da disputa política e da previsão positiva durante o século XX. Uma terceira geração seria a dos direitos difusos, vinculadas ao valor solidariedade, fraternidade, e que teria surgido do ponto de vista da disputa política e da efetivação na segunda metade do século XX. Né? São direitos difusos, por exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito dos idosos, das pessoas com deficiência, né? Direitos que são vinculáveis a uma coletividade identificável, né, como no caso dos chamados direitos coletivos, tipo o direito das crianças e adolescentes, ou não identificável, como no caso dos chamados direitos difusos em sentido estrito, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa teoria, essa forma de enxergar e de ver os direitos, ela tem como principal vantagem enfatizar a historicidade desse fenômeno. Ela destaca como processualmente foram sendo constituídos os direitos. Esses direitos considerados básicos, essenciais, vinculados a toda e qualquer pessoa. Alguns autores, ao invés de falar em geração de direitos, preferem falar em dimensões de direitos, por defenderem que o termo dimensão enfatiza melhor a complementariedade entre os tipos diferentes de direitos. Enquanto o termo geração transmite, segundo esses autores, uma ideia de que passou aquela geração, aqueles direitos acabaram, né, que não seria verdadeira, porque todos os tipos diferentes de direitos permanecem ainda hoje considerados essenciais. O uso da terminologia gerações de direitos enfatiza a historicidade. O uso do termo dimensões de direitos enfatiza a complementariedade e a interdependência, né? As duas terminologias
são corretas, né, e elas dizem algo sobre esse fenômeno. Falar de direitos fundamentais é falar, né, de algo muito próximo ao que a gente discutiu lá no curso de Fundamentos do Estado, como sendo cidadania. Né? O próprio Marshall fala de dimensões da cidadania, tal como se fala na discussão sobre direitos fundamentais de dimensões dos direitos fundamentais. São modos distintos de encarar esse mesmo fenômeno, que é o fenômeno da previsão e da proteção de direitos pelo Estado. Né? Então, são ambas as formas também corretas e adequadas. A semântica e a terminologia dos direitos fundamentais é mais usada nas discussões jurídicas, e a semântica e a terminologia da cidadania é mais usada nas discussões de ciência política. Tranquilo? Quais são as principais características dos direitos fundamentais? E discorrendo sobre as características dos direitos fundamentais, a gente aperfeiçoa aquela noção genérica, né, com a qual eu iniciei esse diálogo com vocês. Uma característica que eu já enfatizei é a historicidade. Os direitos fundamentais são construções históricas. Não surgem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, como diz uma famosa citação do Norberto Bobbio. São produtos das lutas políticas. Eles são tidos como universais. São direitos, a priori, de toda e qualquer pessoa, embora existam certos direitos vinculáveis apenas a alguns grupos sociais específicos. Do ponto de vista da teoria normativa, a gente considera esses direitos como universais. Mas, entretanto, né, existem alguns direitos que são de alguns grupos específicos. Por exemplo, as mulheres gestantes têm direitos específicos que as protegem. Né? E o fato de eu não gozar esse direito não tira dele o caráter de universal enquanto direito fundamental. Tranquilo? Além disso, esses direitos são interdependentes quando vistos em sua totalidade e complementares, né? Como enfatiza a discussão sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Outra característica importante dos direitos fundamentais é que eles são relativos. Contemporaneamente se entende que não existem direitos absolutos. Nenhum direito ele se opõe ou se efetiva em qualquer situação. Em regra, os direitos são relativos, o que significa dizer que um direito ele pode ter a sua incidência obstada ou mitigada em determinado caso concreto, caso sua efetivação colida com a efetivação de um outro direito fundamental. Né? Por isso se diz que os direitos não são absolutos, eles são relativos. Né? Um exemplo. A gente vai ver na aula que vem, né, um rol de direitos fundamentais. E a gente já discutiu no curso de Fundamentos do Estado um outro conjunto de direitos que lá na discussão a gente trabalhou com base no conceito de cidadania, mas que agora, a partir da aula de hoje, a gente também pode olhar para essa discussão
a partir do conceito de direitos fundamentais, né? E dois direitos sobre os quais a gente falará na semana que vem, e já falou um pouco anteriormente, são o direito à informação e o direito à privacidade. Todo indivíduo tem direito à privacidade, tem direito à proteção da sua intimidade. Por outro lado, a coletividade humana também tem direito à informação, direito a saber, né, notícias e dados e informações de interesse público. Recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da hierarquia do judiciário brasileiro, discutiu a colisão entre o direito à intimidade e o direito à informação, debatendo o tema das biografias não autorizadas de pessoas públicas. E o STF decidiu que essas biografias não autorizadas de pessoas públicas poderiam sim ser publicadas, porque elas garantiam a efetivação do direito à informação, em prejuízo, nesses casos, do direito à intimidade e à privacidade dessa pessoa pública, que, dado o caráter e a natureza do seu trabalho de interesse público, né, no conflito entre esses direitos se relativiza, se mitiga o direito à intimidade, o direito à privacidade, em prol do direito à informação. Então, os direitos fundamentais são, em regra, relativos, né? O rol contemporâneo de direitos fundamentais que a gente tem na Constituição de 88, na legislação infraconstitucional, é considerado não taxativo. Isso significa que outros direitos podem, amanhã, serem positivados, né? Outros temas, outras demandas que a sociedade brasileira não tem ainda, podem se tornar concretas no dia de amanhã, né? Por exemplo, o direito assistencial, né, que recebemos, né, a sociedade brasileira recebeu com a pandemia do Covid. Esse era um direito que não existia antes, né? Essa renda básica de cidadania, digamos assim, para usar um termo internacionalmente vinculado a esse tipo de política assistencial, né? E esse direito passou a existir, porque o rol de direitos que a gente tem hoje na Constituição e na legislação infraconstitucional, ele não esgota as possibilidades e as necessidades da sociedade brasileira de hoje e de amanhã. Por isso se diz que uma das características dos direitos fundamentais é o caráter não taxativo do rol presentemente disponível de direitos, né? Se diz também que os direitos fundamentais não prescrevem. O que é a prescrição? A prescrição é, na teoria jurídica, a perda, o esvaziamento de um direito pelo decurso de um tempo previamente fixado, né? Do ponto de vista teórico, se diz que o direito fundamental não prescreve, embora, isso é importante destacar, né, algumas ações, como por exemplo de ressarcimento por violação de direitos fundamentais, têm um tempo fixado na legislação para serem ajuizadas sob pena de perda do direito de ajuizamento da ação. Então, por exemplo, uma pessoa teve sua honra ofendida, foi xingada, foi mal falada publicamente, né? Essa pessoa, ela tem um tempo fixado na lei
para ajuizar uma ação de ressarcimento e retratação contra o ofensor. Esse tempo se chama prescrição. Se ela não ajuizar essa ação, ela perde o direito de obter o ressarcimento. Porque se entende que no mundo jurídico tudo tem que estar sujeito, né, em regra, a um certo tempo para se materializar, né, como uma forma de garantir segurança jurídica a todos e a todas. Ela não ajuizando essa ação, ela não perde o direito à defesa da honra. Ela não perde o direito à honra, que esse direito é imprescritível. Ela só perde o direito a proteger, né, aquele ato específico para buscar ressarcimento diante daquela ofensa específica. Tranquilo? Né? Além disso, se entende, né, que os direitos fundamentais eles visam a efetividade, eles visam se concretizar na realidade social. E por isso, também, eles são invioláveis, né? Eles não estão sujeitos a uma não observação injustificada pelo poder público. Essas são, então, algumas características gerais dos direitos fundamentais que nos ajudam a ter uma noção mais detalhada do que são os direitos fundamentais no contexto dessa aula de introdução ao tema. Quem possui direitos fundamentais? Sob que tipo de relações incidem os direitos fundamentais? Atualmente se entende que tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas têm direitos fundamentais. Tanto pessoas nacionais, brasileiros e brasileiras, quanto pessoas de outras nacionalidades possuem também, em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, direitos fundamentais. Existem alguns direitos que são extensíveis a qualquer pessoa natural, né, que é a pessoa física, e a qualquer pessoa jurídica. E existem direitos que são exclusivos das pessoas naturais, existem direitos que são exclusivos das pessoas jurídicas. Existem direitos exclusivos dos brasileiros natos. Por exemplo, ser presidente da República, né, exige como condição ser brasileiro desde o nascimento. Então, o direito de se candidatar à presidência da República no Brasil é um direito que só os brasileiros natos possuem. Mas, de um ponto de vista geral, se entende que a incidência dos direitos fundamentais se dá tanto em relação às pessoas naturais quanto em relação às pessoas jurídicas. Se entende também que os direitos fundamentais eles incidem nas relações públicas, ou seja, nas relações que envolvem o Estado, né, ou instituições estatais, e o particular, né, que são relações que são consideradas relações verticais, porque o Estado está sempre numa posição de supremacia em relação aos indivíduos, né, daí um princípio básico da administração pública, que a gente viu nas aulas anteriores, que é a supremacia do interesse público em relação aos interesses particulares. Né? Então, nesse tipo de relação, a incidência dos direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais foram construídos originariamente para incidir nessas relações, né? Como eu disse, para proteger os indivíduos do poder estatal, né? Mas se entende contemporaneamente que os direitos fundamentais também incidem nas relações entre pessoas. Né? Existem alguns tipos de direitos fundamentais exclusivos, né, ou exclusivamente vinculados a essas relações, tipo direitos trabalhistas,
né, que incidem na relação entre empregador e trabalhador ou trabalhadora, empregadora e trabalhador ou trabalhadora, né, uma relação que é, do ponto de vista da teoria jurídica, uma relação, né, digamos assim, entre aspas, horizontal, né, porque ninguém ali exerce soberania, né, e existem também alguns princípios jurídicos e regras jurídicas previstas para as relações entre Estados e indivíduos que atualmente o STF entende também aplicáveis para as relações entre pessoas. Por isso se fala que os direitos fundamentais possuem eficácia horizontal. Eles incidem também nas relações privadas. Eles atuam nas relações entre indivíduos. Né? Um exemplo típico. Tem lá na Constituição, a gente vai ver na semana que vem isso, que é previsto o direito, né, ao contraditório e à ampla defesa nos processos judiciais e administrativos. O que significa isso? A gente vai ver na aula que vem com mais detalhes. Mas ninguém pode ser processado, né, sem poder se defender, sem poder contraditar, né, as peças e as acusações que forem postas num processo judicial ou administrativo. O STF decidiu que também no caso de expulsão de uma pessoa de uma associação privada, que é uma associação? É uma reunião de pessoas, né? Tipo um clube, tipo uma associação de bairro. O STF decidiu que para expulsar uma pessoa de uma associação, tem que dar o direito àquela pessoa se defender. Então ele aplicou um direito fundamental típico da relação entre indivíduo e Estado para uma relação entre indivíduos, né? Entre uma pessoa jurídica, associação, e uma pessoa física, membro associado. Daí se fala hoje na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu já falei que os direitos fundamentais são relativos, né? Não são absolutos. E no caso de conflito, a harmonização ela deve se dar no caso concreto, né? Naquele caso, naquela situação, naquele conflito entre direitos fundamentais, a pessoa, o mediador ou o julgador busca harmonizar os direitos para garantir uma máxima eficácia da proteção aos indivíduos, né, da proteção dos direitos. Tranquilo? Também se prevê, do ponto de vista teórico, e também se vincula a esse caráter não absoluto dos direitos fundamentais, que em determinadas situações é possível se suspender ou se restringir temporariamente o exercício de um direito. Agora, na pandemia, a gente vivenciou isso, né, tendo o nosso direito de ir e vir, tendo o nosso direito de reunir, tendo o direito de comercializar, né, o direito à prática econômica, suspenso temporariamente por razões de instabilidade sanitária. Por uma ameaça à saúde pública, né, se suspendeu um conjunto de direitos. Então, do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais, houve uma colisão entre o direito à vida, o direito à saúde pública e o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à liberdade econômica, né? E se entendeu, o Congresso Nacional entendeu, o STF entendeu que prevaleceria
que deveria prevalecer o direito à vida e autorizou restrições temporárias ao direito de ir e vir, ao direito de se reunir, ao direito de liberdade econômica, que estão até hoje vigentes. Então, essas hipóteses de suspensão temporária dos direitos fundamentais, elas existem. Tranquilo? Um tema também importante, vinculado a essa discussão introdutória aos direitos fundamentais, é o tema da judicialização da política e da judicialização dos direitos fundamentais. O que é judicialização da política e das relações sociais? Esse termo, essa discussão, ela ganhou notoriedade em todo o mundo a partir da década de 90, quando se detectou nos diversos países que estava em curso um processo de expansão do escopo de atuação do poder judiciário. O poder judiciário se tornou, a partir da década de 80, 90, em todo o mundo, cada vez mais atuante. Sua presença passou a ser cada vez mais sentida, percebida socialmente. E um dos temas, que no mundo todo, um dos temas que passou a ser objeto de destaque no que tange a essa atuação do Poder Judiciário ou são os temas ligados à proteção dos direitos fundamentais. Houve um processo durante todo o século XX de expansão da proteção normativa a direitos individuais e coletivos e vinculou-se a esse processo a ampliação das possibilidades e até da necessidade de atuação do Poder Judiciário para proteger, para efetivar esses direitos. E aí, conforme se percebia essa ampliação do escopo de atuação do Poder Judiciário, se passou a discutir a judicialização da política e a judicialização das relações sociais. Se passou a discutir como o judiciário passou a estar mais presente no cotidiano da política e como o judiciário passou a estar cada vez mais presente no cotidiano das pessoas em geral. Então, hoje, é absolutamente comum, no Brasil, por exemplo, que se recorra ao judiciário em busca da proteção de algum direito. Por exemplo, é muito comum que se entre com ações judiciais para garantir a materialização do direito à saúde, para garantir que um tipo de remédio seja fornecido, para garantir que um determinado tratamento médico que foi negado pelo SUS, por exemplo, por ser caro demais, seja fornecido. É muito comum que se entre com ações judiciais para proteger o direito à educação, para garantir vaga em creche, para garantir vaga em escola do ensino fundamental. Então, essa discussão sobre direitos fundamentais é hoje absolutamente presente no campo do judiciário brasileiro e mundo afora. E com isso, alguns conceitos passaram a ser veiculados com recorrência e o conhecimento desses conceitos passou a ser importante no contexto dessa compreensão introdutória sobre os direitos fundamentais. Entre outros conceitos está, por exemplo, a teoria do mínimo existencial. Essa teoria, que foi criada na Alemanha, defende que há um arcabouço mínimo de direitos que é inviolável. E que no caso de conflito, por exemplo, entre um direito fundamental que integre esse arcabouço mínimo e um outro direito fundamental, esse mínimo existencial
deve ser protegido. Não existe uma lei definindo o que é esse mínimo existencial. Isso é uma construção jurisprudencial e doutrinária relativa à defesa da ideia de que um patamar mínimo tem que obrigatoriamente ser garantido no que tange aos direitos fundamentais. Esse patamar mínimo corresponderia ao que se chama de mínimo existencial. Tranquilo? Uma outra teoria que também surgiu, também é uma teoria importada do exterior, e essa não é aceita pelo STF, é a teoria da proibição do retrocesso. Essa discussão da proibição do retrocesso defende que, no que tange à proteção dos direitos fundamentais, não pode haver retrocesso, não pode haver fragilização da proteção normativa no que toca aos direitos fundamentais. Então, por exemplo, essa discussão ficou muito presente quando teve recentemente a mudança da legislação ambiental, ou a mudança da legislação trabalhista, ou a mudança da legislação previdenciária, diminuindo direitos das pessoas, né? Restringindo as possibilidades de exercício de fruições ambientais, trabalhistas e previdenciárias. Segundo essa teoria, seria vedado retroceder, diminuir direitos. Mas o STF, né, o órgão máximo da hierarquia jurídica brasileira, defende que a Constituição brasileira não estabeleceu de forma abrangente um princípio da proibição do retrocesso. Eles entendem que o que está colocado na Constituição como cláusula pétrea, ou seja, o que está colocado na Constituição que é impossível de sofrer modificação, é somente a proteção normativa dos direitos individuais, né, que estaria associado essencialmente ao que a gente vai ver na aula que vem, que é o artigo 5º. O STF entende que esses direitos estabelecidos lá no artigo 5º da Constituição, de fato não podem ser modificados por emenda constitucional. Mas ela entende que a legislação brasileira, mesmo quando materializa, protege, positiva direitos fundamentais, pode sim ser modificada no sentido da fragilização desses direitos. Tranquilo? E por fim, um outro conceito, né, que está incluso nessa discussão de direitos fundamentais é o conceito da reserva do possível, né? A discussão sobre a reserva do possível, ela também é uma importação da discussão jurisprudencial alemã. Ela prevê que o judiciário, né, e a administração pública em geral só podem atuar na efetivação de direitos fundamentais se houver possibilidade técnica, jurídica e financeira para tal. Não havendo, né, possibilidade jurídica, técnica e financeira, não se poderia efetivar direitos fundamentais. Isso é muito usado, por exemplo, pelo judiciário para recusar os pedidos de financiamento público de tratamentos médicos muito caros, né? Por exemplo, um tratamento médico, né, que tem que ser feito no exterior, que vai custar centenas de milhares de reais. A pessoa pobre entra com uma ação judicial e pede que aquele tratamento seja bancado pelo SUS, bancado pela União, e a União, na sua defesa, diz: olha, esse tratamento não é financeiramente possível para a gente arcar com esse custo, porque a gente não tem orçamento para isso. E esse tipo de pleito
tem sido atendido pelo judiciário, que tem, né, um conjunto grande de decisões elaboradas com base nessa justificativa jurídica da reserva do possível. Onde, na Constituição Federal de 88, estão previstos os direitos fundamentais? Há direitos fundamentais espalhados por todo o texto constitucional. Do início ao fim da Constituição, se prevê direitos fundamentais. Existe um título, né, o título 2 da Constituição, expressamente denominado dos direitos e garantias fundamentais. E nesse título há um amplo rol de direitos e garantias estabelecido, né? A gente viu lá no curso de Fundamentos do Estado os direitos sociais e os direitos políticos, né? Esse tema ele é discutido no curso de Fundamentos do Estado. Então, do artigo 6º ao artigo 17, a gente já trabalhou esses temas no curso de Fundamentos do Estado. E aqui, no curso de Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública, a gente vai discutir com mais profundidade, na próxima aula, o artigo 5º da Constituição, que é um artigo absolutamente fundamental, né, e que eu sugiro a todos e a todas que leiam, né, além de fazer a leitura dos textos que eu indiquei, que leiam o artigo 5º da Constituição, né, e que tragam aí hoje ou na próxima aula as dúvidas e as demandas que vocês tiverem relativas a esse tema. Beleza? Em síntese, é isso que eu queria expor para vocês nessa aula. Eu solicitei para vocês que fosse feita para hoje a leitura de um trecho desse livro aqui, né? O livro do Juliano Bernardes e do Olavo Ferreira sobre direito constitucional. E para a próxima aula, a demanda é que seja feita a leitura de um trecho do livro aqui do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado. Os textos já estão disponíveis para vocês no Moodle, tal como esse material de apoio utilizado hoje e o material de apoio que será utilizado para a próxima aula. Beleza? Eu vou agora interromper a gravação e abro aí para questionamentos.